Se você é novo no nosso canal, seja bem-vindo, tá? E aproveita então para se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações para você receber notificações de quando a gente publicar aqui um novo vídeo, tá ok? E se você segue o nosso trabalho, no nosso canal há bastante tempo, muito obrigado aí pela audiência, tá ok? E hoje então eu trago aí a resenha do livro Materiais e Técnicas de Desenho, Conceitos Básicos, do autor Arthur Garcia. E esse é uma publicação aí da editora Criativo, tá ok? E antes aí, deixa eu me apresentar, né? Caso você não me conheça, tá? O meu nome é Matheus Machado, tá? Eu sou desenhista, artista plástico, designer de aplicativos, designer gráfico e também aí fundador do desenhoonline.com, que é onde tem uma série de dicas e notícias relacionadas ao mundo do desenho, tá ok? Então, depois dá uma conferida caso você não conheça aí o desenho online, tá ok? E vale destacar também que eu sou autor do livro Desenhista, Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, tá? Lá tem uma série de dicas aí para você que quer ganhar dinheiro aí com o desenho, tá ok? Então é o seguinte, vamos lá, né, para a resenha desse livro, né? Materiais e técnicas de desenho. Igual eu sempre falo pro pessoal, tá? Para você que quer conhecer um pouco de um livro assim e não sabe bem o que tem no conteúdo, uma dica básica é você conferir a quarta capa, que é onde tem uma síntese do livro, ou então o próprio sumário ou índice, né? Lá você vai encontrar basicamente o que tem lá dentro, tá? Então, de início aqui, ó, antes do índice, até tem uma coisa que eu achei interessante, que é essa frase do Steve Jobs, né? Para mim não há nada mais importante no futuro que o desenho. É a alma de tudo que é criado pelo homem, tá? Essa frase aqui, inclusive, ela sintetiza um pouco aí da importância do desenho, tá? E que praticamente pessoas visionárias igual Steve Jobs aí conseguiram chegar, que eu acho assim muito bacana. Sinceramente, eu acho um pouco exagero, mas isso aqui denota a importância do desenho na vida das pessoas, né? Porque praticamente por trás de tudo que você está enxergando aqui, tem aí uma base de desenho, né? Então no índice aqui a gente vai ter o seguinte, ó, uma breve aqui abordagem conceitual sobre o desenho, tá? Depois aqui na parte 1, luz e sombra, que ele aborda aqui as diferentes aplicações aí das sombras, tá? Inclusive algumas aplicações da sombra na história das artes, né? Depois das sombras utilizando lápis, pico de pena, pincéis, retículas, tá? E na parte 2 aqui, materiais técnicos e artísticos, ele aborda um pouco aí sobre os materiais, né? Como escalas, borracha, compasso, prancheta, até réguas e esquadros, né? No caso aqui, gabaritos, compasso e papéis, tá ok? Então, basicamente, ela aborda no começo aqui, então, a parte conceitual do que é o desenho, tá? Praticamente a abordagem do desenho em diferentes línguas, né? Inclusive a origem da palavra, tá? Depois uma diferença entre desenho artístico, né? E desenho técnico. Então aqui, inclusive, coloca aqui alguns exemplos, né? Com imagens, né? Bastante ilustrado, olha só. Imagens aqui, por exemplo, com desenhos de Leonardo da Vinci, Picasso, Van Gogh, tá? Então, para você começar a ter uma noção aí do desenho artístico. E depois também aqui ele fala um pouco sobre desenho de observação e desenho de memória. Como sendo aí aquele desenho que você vai observar, né, para depois você desenhar aquilo que você está enxergando, e também aquele desenho que previamente você se prepara, estudando aí os fundamentos para depois justamente conseguir desenhar aquilo que você estava pretendendo, que estava na sua imaginação, tá ok? Então aqui ele dá alguns exemplos de esboços, né? Tem até alguns esboços interessantes, como de William Adolf Boggeral, né? Olha só. Depois aqui ele fala sobre o desenho técnico, tá? Olha só. Alguns exemplos de desenhos muito utilizados aí na indústria, tá? No caso aqui é o desenho de carros, de hélices de aviões. Depois ele faz uma abordagem sobre luz e sombra, né? A questão da fonte de luz, da sombra projetada, né? Alguns exemplos de diferentes técnicas da época renascentista, né? No caso, o esfumato, unione conjunte, chiaroscuro, né? Então tem exemplos aqui através de Mona Lisa, até Santa Catarina de Alexandria, depois aqui a criação do homem, né? Na Capela Sistina, depois aqui uma pintura de Caravaggio, né? De Davi Golias, tá? Então são exemplos aí das diferentes técnicas de sombreamento, olha só. Depois uma dica sobre a utilização do lápis, né? Porque ele prumo e ele deitado tem uma diferença no traço, as diferentes apresentações dos lápis, né? Que no caso são as diferentes graduações, tá? Porque o lápis de desenho, o lápis técnico, ele tem várias variações, né? Cada uma com uma finalidade específica, tá? Depois aqui, ó,
Algumas dicas para você apontar o lápis, tá? Os diferentes tipos de marcas de lápis, né? Diferentes tipos de marca. Olha só. A questão aí da utilização de uma escala tonal, tá? Que faz uma diferença enorme na hora da criação de um desenho que vai ser sombreado para justamente criar volume, né? A questão do lápis integral. Lá um retrato passo a passo, ele mostra desde o esboço até a parte final aqui de finalização, né? Que é justamente com o sombreamento. Depois ele fala aqui sobre o bico de pena, tá? Como você utilizar, porque é uma ferramenta assim que demanda algumas noções para você fazer um bom trabalho, né? Diferentes tipos de pena, tá? Os diferentes resultados que elas têm, né? Olha só. Depois os diferentes tipos de canetas descartáveis e recarregáveis, ó. Aqui especificamente são as canetas descartáveis, né? Depois aqui, ó, o uso aí da rachura, só que é um uso básico, né? Como você combinar, como você fazer o traçado. Depois ele apresenta inclusive aqui um passo a passo para você utilizar aí o desenho rachurado, a rachura no caso. Então tem desde o esboço aqui até a aplicação total no desenho aí das rachuras, ó. Depois aqui, ó, como você limpar o seu pincel, como você preparar o seu pincel para você usufruir melhor aí do seu uso, tá? Depois ele fala sobre os diferentes tipos de pincéis. Lá de novo passo a passo, utilizando o nanquim, né? Aguado no caso. Lá desde o esboço inicial até a finalização aqui, ó. Depois sobre a arte digital, inclusive a utilização de retículas. Não só a utilização da retícula no formato tradicional, como também no formato digital, que é utilizando softwares, né? Aqui ele faz um processo bem passo a passo, ó, justamente no computador. Tá? Olha só. Aí depois ele já passa para materiais técnicos e artísticos, tá? Compasso, utilizando escalas, tá? As diferentes aplicações, fala um pouco sobre perspectiva, porque esses materiais justamente para você desenhar em perspectiva, né? Réguas T, muito utilizadas inclusive aí para os arquitetos, né? Curva francesa, gabaritos, tá? O bacana é que ele não só fala do material, como também ele fala do passo a passo para utilizar o material, tá? No caso aqui, ó, tem desde aí a parte feita a nanquim, como também a parte aí com, no caso aqui, a retícula, né? Depois fala sobre o compasso, né? Tira-linhas, como você utilizar as diferentes partes do compasso, a finalidade delas, né? Quando você vai utilizar, por exemplo, uma outra caneta junto com o compasso, como você armazenar o seu desenho, tá? E por fim aqui, ó, os diferentes tipos de papéis, né? Os diferentes tipos de gramatura do papel, os papéis ásperos, tá? E os efeitos que eles produzem na hora que você vai desenhar, tá? Porque cada papel ele vai ter um efeito quando você desenhar por cima dele, tá? Inclusive aqui, ó, papéis transparentes, né? Inclusive verniz aí para fixação, tá ok? Porque tem desenho que você vai fazer, né? No caso, na hora de utilizar aí o lápis ele tende a soltar com o tempo. Então, para evitar dele ficar soltando, principalmente quando você pega e sai aquele borrado por cima da folha, você usa um verniz que vai evitar isso, tá? E no final aqui tem um depoimento aqui do Franco de Rosa sobre então o Arthur Garcia, tá ok? E falando do aspecto físico do livro, a gente diz o seguinte: ele mede aí basicamente aí uns 18 centímetros aí por 25, tá? É um livro assim com a capa aí de aproximadamente 250 gramas de espessura, tá? O acabamento dela aqui é em laminação fosca com verniz localizado, tá? O miolo é um papel aí offset de aproximadamente aí umas 100 e poucas gramas, né? E o miolo é preto e branco, tá ok? Com 112 páginas, tá ok? O Arthur Garcia, vale destacar o seguinte, ele já está há bastante tempo no mercado, há mais de décadas inclusive, eu já comprei muitas revistas dele inclusive. É um artista assim que inclusive conquistou aí o troféu Ângelo Agostini, não só na categoria como desenhista e roteirista, né? Nas décadas de 90 também foi vencedor aí do prêmio O Mosquito em Portugal, tá?
como melhor desenhista. Então ele já teve trabalho publicado na Abril, na Trama, na Scala, tá? E praticamente ele muito especializado não só em desenho de quadrinhos aqui no Brasil, como também de livros didáticos de desenho. E é um cara assim muito versátil para ensinar. Então esse livro aqui ele tem muito a agregar para você que está buscando aí como utilizar diferentes materiais, tá? Às vezes você olha, você lê, vê um monte de material, não sabe muito bem a finalidade de cada um. Esse livro aqui vai te ajudar muito nesse sentido, tá? Inclusive para te orientar até para onde você seguir, caso você tenha interesse no desenho, né? Como profissão, né? Ou então até para o seu lazer mesmo, aí, por hobby. Né? Então basicamente é isso, né? O vídeo termina por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, tá ok? Então, até mais.